por causa do seu apoio à ditadura, ganhou concessões de rádio, e aí ele manteve durante muito tempo a Rádio El Shaddai, no Rio, e depois virou a grande produtora MK. Então, isso tudo está dentro do poder que foi conferido ao nobre deputado Harold Oliveira, nos seus conchavos e seus votos a favor da ditadura. Então, essa ligação não é de hoje. Logo depois, a gente tem o casal Garotinho, que foi um caso clássico também de uso da religião a favor do seu aparato de Estado. O Garotinho e a Rosinha. Não dá para levar um Estado a sério, como o Rio de Janeiro, que se for. Eu fico pensando assim numa notícia lá nos Estados Unidos, ou no New York Times, The Little Rose and the Little Boy. E agora está o Bigfoot, que é o pesão. Então, quer dizer, não dá para levar a sério esse Estado. O pessoal deve pensar assim, isso é uma piada, isso, mas é o meu Estado querido, mas é como eu tenho isso. Mas assim, a ideia de poder a partir da fé não é de hoje. Ela já vem sendo fomentada há muito tempo. Mas ela começou a ser percebida de uns tempos para cá como algo maior do que um simples projeto de poder pessoal, mas um projeto de poder de nação, um projeto de poder absoluto. Isso devido, primeiro, à sede de poder que os evangélicos geralmente têm. Essa ideia de tomar o Brasil para Jesus. Vamos ganhar o Brasil para Jesus. E aí você tem uma... Você não pensa mais nas pessoas, você pensa no povo. Não vale mais a pena ganhar. Então, assim, e essa demarcação do território. Então, hoje, qualquer lugar, você chega na cidade, está lá na entrada da cidade, Campinas é do Senhor Jesus, lugar tal é do Senhor Jesus, tal. E aí, eu entro num lugar desse e falo, como maravilha, aqui não deve ter corrupção, aqui não tem prostituição, aqui não tem nada disso, porque é do Senhor Jesus. Aí você chega lá e vê que não mudou nada. Agora, experimenta botar lá, Campinas é de Exu. É sério. É isso que eu falo, que a gente não percebe o que a gente impõe sobre a sociedade, que é um absurdo. Porque a fé não é para ser vivida nesse ano. A fé é algo muito mais bonito do que isso. Isso é feio. Isso é horrível, querer impor sobre isso. Mas aí, voltando à questão da bancada evangélica, ela vem no histórico, ela vem crescendo, e até o ponto que ela se transforma. Por quê? Porque os evangélicos crescem no país, e os evangélicos, então, eles passam a ser duas forças, uma força política e uma força econômica, muito forte. Então, dado esses dois elementos, uma força política junto com uma força econômica, aí você tem um poder de manipulação que é fantástico. Porque aí você manipula. E aí você chega para um cara e fala assim, ou você fecha esse acordo comigo, se você fechar esse acordo comigo, eu te garanto 3 milhões de votos. E como é que se garante 3 milhões de votos? Se garante 3 milhões de votos porque eu tenho uma igreja que eu sou dono. Então, por exemplo, você tem os donos de igreja bem nomeados no Brasil e esses caras negociam oferta. Então você tem o Edir Macedo, que é dono da Igreja Universal. Em quem ele disser que a Igreja Universal deve votar, a Igreja Universal vai votar. Você tem o Valdomiro Santiago, que é dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, e em quem ele disser que a Igreja Mundial do Poder de Deus deve votar, a Igreja vai votar. Você tem Silas Malafaia, que é dono da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e de mais de um montão de sucursais que não levam esse nome ainda, que em quem ele disser que eles devem votar, eles vão votar. Então eles começam a ter um poder que até antes não havia. É o poder de decidir eleições. É o poder de decidir algumas coisas bem interessantes. E aí eu começo a ter uma moeda de troca.
Aí eu começo a mandar essa coisa. E esses caras são espertos, eles têm um projeto de poder fantástico, eles brigam entre si, porque eles estão sempre lutando por mais espaço, espaço na mídia, porque espaço na mídia dá dinheiro, que exige mais espaço na mídia, que exige mais dinheiro, que dá mais espaço de poder político, e assim vai, até o ponto de querer também demonstrar o seu poder econômico, como no caso do boicote que o Silas Malafaia propôs ao Arreio Boticário por causa da propaganda que havia no canal sexual. Ou seja, além do poder político, ele já começa a querer mostrar também o poder econômico. Ou seja, mexeu com a gente, você perde dinheiro. Mexeu com a gente, você perde dinheiro. E aí, até aí você fala assim, tá, mas por que você está falando isso tudo? Porque no final disso tudo, quem sofre são as minorias, e quem sofre são as pessoas que têm seus direitos humanos negados por causa disso, por causa desse jogo da fé, por causa desse jogo político, desse uso indevido político da fé. Então, você é obrigado a ver, por exemplo, a quadrilha da Bíblia se juntar com a quadrilha do boi, que se junta com a quadrilha da bala, e eles então tomam a presidência como refém. E aqui eu não estou falando que a Dilma é inocente nisso tudo, não. Esse é um projeto que o próprio PT foi permitindo durante esses anos, por exemplo. É bom lembrar. E aqui, gente, eu falo tranquilamente, porque eu votei no segundo turno na Dilma, então não posso. Assim, quem pode criticar a Dilma é quem votou nela. Porque quem não votou, ela está fazendo exatamente o que vocês queriam. Quem votou nela é que está se sentindo traído, porque ela está fazendo o problema do outro. Mas isso aí é uma outra discussão. Mas a questão é, isso tudo começa quando se começa, em nome de um projeto de governabilidade, a se trocar espaços de poder por votos e por aceitação popular. Então é bom a gente lembrar que foi o PT que colocou o Marco Feliciano na direção da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Está entendendo? Então não é assim. Só que aí você vira um monstro e depois o monstro te engole. Só que hoje, então, esse jogo está todo mundo refém de todo mundo. E aí você vê o disparate de um camarada como Eduardo Cunha chegar e dizer abertamente, se eu cair, eu levo todo mundo comigo. E o pessoal acha normal, ou seja, quem está dizendo assim, eu sou corrupto, tem um monte de corrupto lá, eu sei das corrupções deles, eles sabem da minha, mas olha, não mexe com a gente, senão a gente aceita isso passivamente. O problema é que a grande questão é que isso acaba desembocando na questão dos direitos humanos. Por quê? Porque eles têm jogos de poder entre eles e que se dane as minorias e que se dane a população. Então a gente vê o pessoal aí sem direitos básicos de vida, a gente vê os homossexuais sendo cada vez mais assim expostos a todo tipo de vergonha por causa desse pessoal. A gente vê, por exemplo, a questão do Estatuto da Família, a reeleição que a gente vê na Câmara, ao se banir do Estatuto da Família qualquer projeto de família que não seja convencional, homem, mulher e filho, biológico. Ou seja, quando você faz isso, você exclui da proteção do Estado várias configurações de família que não é porque a sua fé não acha aquilo legal que você não pode permitir isso no Estado. O Estado não tem que ser laico. Aí a gente volta à questão da laicidade do Estado, é questão de direito. Não é questão de fé. O Estado não pode ser guiado pela fé, o Estado tem que ser guiado pelo direito e pelos direitos humanos. Então todo mundo tem que ter direitos. Eu não posso impor a minha fé sobre o Estado.
Ah, mas eu acho que Deus criou homem e mulher, fez Adão e Eva, porque não fez Adão e Ivo, quem papo todo que a gente não carrega de ouvir. Legal, você pode achar isso, não tem problema nenhum. Mas você acha isso dentro da sua igreja, fica tranquilo, cara. Mas se querer impor isso sobre uma sociedade que não tem a mesma fé que você, e não é obrigada a ter a mesma fé que você, é covardia. E eu acho, sinceramente, que é até anticristão fazer isso. Porque você não está vendo o outro. E aí, a partir disso, então, a gente tem uma leva de demandas dessa bancada evangélica horrorosa que só depõe contra a questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, é a partir dessa bancada que vai vir, por exemplo, olha, quer ver um caso clássico disso? Eu sei que quantos já ouviram falar da questão do auto de resistência. Auto de resistência é uma lei que permite que assim, em palavras, como é que eu diria, bem sendo bem claro, é aquilo que permite que o policial atire primeiro para depois perguntar o nome. Isso é o auto de resistência. Ah, matei, não, por quê? Porque ele resistiu, eu matei. Acabou. O cara está lá com auto de resistência e está resolvido o problema. E aí está sendo botada a questão do auto de resistência. É que se acabe com o auto de resistência para que sejam, então, averiguadas essas questões. Por quê? Porque a gente sabe da máquina que se transformou a polícia, infelizmente, de matar principalmente pobre e preto. Porque quem morre na periferia é pobre e preto. A gente tem da mesma forma que a bancada BBB, né? Bíblia, Boi e Bala, a gente vê que quem sofre mais é o pessoal da ala PPP, que a gente fala que, desculpa o termo que eu vou usar, que é preto, pobre e puta. Esses são os que mais sofrem no país. Então, assim, passou para isso aqui, é a galera que vai sofrer mesmo. Então, quando se é botada a questão do auto de resistência, até a bancada da bala ficou dividida. Tem policial que é contra a questão do auto de resistência. Qual foi a única bancada que fincou o pé e falou, não, isso tem que continuar? A bancada evangélica. A bancada evangélica foi a que bateu o pé na questão do auto de resistência. Quer dizer, uma coisa que depõe contra a vida, os caras são categóricos em votar contra. Por exemplo, a questão da redução da maioridade penal. O maior defensor da redução da maioridade penal, o senador Magno Malta, evangélico. E que, segundo ele, ainda está reduzindo um pouco. Ele deu uma entrevista dizendo isso, que o objetivo dele é sair reduzindo, e reduzir até onde der. Questão dos direitos humanos, ou seja, o pessoal não pensa no que não tem que ser feito. É uma questão de educação, uma questão de saneamento básico, uma questão de uma revolução social nessas comunidades. Não, é mais fácil mandar matar, é mais fácil prender, é mais fácil acabar com. Ao invés de se querer tratar, mas isso não é trabalho, isso além de trabalho envolve outras coisas, como ter que largar a mão daquela velhinha que você recebe por fome e outras coisas mais, os caras vão por aí, mas bancada evangélica. A revogação do Estatuto do Desarmamento. Agora o negócio está pegando de novo. Já na comissão especial não passou isso. E vai para a Câmara para ser votado. E quem é que está encabeçando isso? Bancada evangélica. Inclusive com cartazes colocando lá a Bíblia e uma arma em cima da Bíblia e dizendo lá que bandido bom é bandido bom. Isso está sendo feito em nome de Deus. E qual é a conversa? A gente volta lá no começo, direitos humanos.
para humanos direitos. E a bancada evangélica traz como seus grandes ícones, Marco Feliciano, Eduardo Cunha, o nosso queridíssimo presidente da Câmara, né? E um outro deputado que nem é evangélico, mas se diz agora cristão e tal, que é o nosso queridíssimo também Jair Bolsonaro, né? Só gente boa, só humanos direitos. Segundo eles, todos eles humanos direitos. A partir desses, então, a gente está aí entregue a essa coisa. Então, a gente tem hoje, na bancada evangélica, os defensores da cultura do ódio, que, aliás, não é uma prerrogativa da bancada evangélica, é uma prerrogativa da pregação evangélica midiática hoje, a cultura do ódio. A gente alimenta o ódio, principalmente contra homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais. Esses são os alvos prediletos do momento. Porque a gente tem que estudar um pouco da história do movimento evangélico, principalmente a partir do surgimento do neopentecostalismo, como algo muito curioso. Porque parece que eles sempre têm que viver, e aí todos os evangélicos são atingidos por isso, porque qual é a grande questão do neopentecostalismo? É que eles tiveram uma sacada de gênio. Por exemplo, vamos pensar um pouco historicamente. A gente está aqui no Brasil, um país católico e tal, de repente começam a chegar os protestantes, que a gente chama de protestantismo de imigração. Tá? São os imigrantes que vão chegando e geralmente chegam e vão para o sul do país. Então você tem, por exemplo, as igrejas luterana e anglicana, que são muito fortes, e que algumas delas não têm a menor pretensão de evangelização. Eles chegam ali para as colônias que estão sendo instituídas no Brasil. Então as colônias alemães têm uma igreja luterana muito forte, e as colônias inglesas têm a igreja anglicana. Então você tem a igreja anglicana que até hoje tem um culto inglês. Não estão nem aí para o brasileiro. Por quê? Porque eles vieram para aquilo ali. Essa é a ideia. Está errado? Não está errado, nem está certo. É o jeito deles. Eles vieram para isso. Logo depois, aí já no final do século XIX, começa a chegar então os protestantes, que a gente chama de protestantismo de missão. Protestantismo de missão são aqueles protestantes históricos, como batistas, presbiterianos, metodistas, que chegam para evangelizar. O negócio deles é ganhar o Brasil para Jesus. Tá? Eles não têm ainda essa pretensão toda, eles vêm para... E aí uma ética conversionista, por quê? Porque o grande inimigo, aí começa a ter os inimigos, aí começa porque é isso que eu quero deixar bem claro. O movimento evangélico brasileiro, ele nasce, pelo menos esse de missão, com uma ideia de inimigo. Ele tem que ter um inimigo, porque senão não vai para frente. O inimigo que nos move. Então ele tem um inimigo. Qual é o inimigo quando ele chega aqui? Igreja Católica. Então, durante um longo período, o grande inimigo da igreja evangélica foi a igreja católica. Então, e como eles vêm com uma ética conversionista, qual é a mensagem que se tem? A mensagem não é do evangelho. A mensagem é: você quer ser crente? O que o católico faz? O católico fuma, o católico bebe, o católico vai ao baile, o católico... Então ele começa com a mensagem seguinte: ser crente é não fumar, não beber, não ir a baile, não ouvir música do mundo. E aí começam todos esses não. Por quê? Porque a gente tem que ser diferente do inimigo. E aí é uma ética conversionista que durou muitos anos e carregada pelos grandes testemunhos da época, que eram sempre os testemunhos que eu era católico, idólatra, tal. Hoje eu sou crente, não fumo, não bebo, não jogo. É o time do Flamengo. Sempre que bebe, né? Seu bode da Estela lá. Mas é a galera que não joga, não faz nada.
E tem dessa época, acho que a coisa mais emblemática, eu lembro que minha avó tinha esse quadro. Eu sei que quantos são mais antigos na igreja, tem avó e até tinha um quadro bem antigo que era dos dois caminhos. Alguém lembra desse quadro? Tem gente que lembra. Cara, esse quadro é terrível, é horrível o negócio. Mas é assim mesmo, você tem um negócio assim, aí tem dois caminhos, aí tem uma estrada larga, aí nessa estrada larga tem boate, tem casa dos jogos, tem essas coisas, aí tem um cara vendendo cigarro, tem outro bar, teatro era pecado, cinema era pecado. Aí nessa estrada lá, aí tem uma estrada perfeitinha, assim, pequenininha, caminho estreito, que não tinha nada, era outra sem graça, né? E o pessoal se convertia, né? Mas assim, caminho estreito lá no final, a glória, as linhas, e aqui terminava no fogo, aquela coisa assim. Mas é exatamente o que parece que esse quadro ele expressa exatamente esse período longo que a igreja viveu. Mas até que um tempo que parece que o pessoal foi amadurecendo um pouco, e foi vendo, principalmente depois do Concílio Vaticano II, a coisa já tomou uns outros ares, e aí os católicos não são tão inimigos assim. E como é que tá? Mas aí, sem inimigo a gente não vive. Né? Sem inimigo a gente não vive. Aí o grande inimigo passa a ser o comunismo. Décadas de 60 e 70, o grande inimigo da igreja no Brasil, e aí também da igreja católica, da igreja católica, da igreja evangélica, principalmente da igreja evangélica, é o comunismo. Dessa época você vai ter um livreto chamado Marx, um satanista. Alguém lembra desse livreto? Marx, um satanista. Então assim, coisas que dão a entender exatamente isso. Olha, isso aí é um demônio puro. Então durante esse tempo, o inimigo é o comunismo. As pregações são voltadas para isso. Aí tem as grandes cruzadas. As grandes cruzadas porque o grande inimigo a ser vencido é o comunismo. Depois disso, aí tem a queda do muro de Berlim, o comunismo ruim na Europa, e aí fica, poxa, nosso inimigo perdeu força. Qual é o nosso inimigo agora? Nova era. Aí já começa a ter influência do neopentecostalismo, porque aí o inimigo deixa de ser um inimigo visível, político daqui, e passa a ser um inimigo de lá. Aí, aí a bagunça é total, o inimigo já não vejo. E o inimigo que eu não vejo, ele está em todo lugar. Porque o comunismo, não sei de onde vem. O comunismo vem da Rússia, da União Soviética, o comunismo vem dali, aí eu já consigo identificar. Vem de Cuba, então, qualquer coisa que vem desse lugar, eu rechaço. Agora, quando o inimigo passa a ser o invisível, e aí vem a grande sacada do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele não é uma igreja, ele é um movimento. Até então a gente tinha igrejas. A gente tinha as igrejas protestantes históricas de migração, a gente tinha as históricas de missão. Depois veio o pentecostalismo, mas são igrejas, então você consegue identificar, é a Assembleia de Deus, é o Brasil para Cristo, são igrejas pentecostais. Aí tem pentecostal da primeira onda, da segunda onda, mas são igrejas. O pentecostalismo está restrito a elas. De repente vem o neopentecostalismo e tem uma sacada. Ele tem as igrejas neopentecostais, mas ele vai além. Ele consegue entrar em todas. Então você hoje encontra a igreja batista neopentecostal, você encontra a igreja presbiteriana neopentecostal, você encontra a igreja metodista neopentecostal. Por quê? Porque o neopentecostalismo, como ele conseguiu jogar um inimigo invisível, ele também conseguiu disseminar a coisa de forma invisível. Isso foi pegando. E aí vem a época da nova era. A nova era
Aí já começa a ser mais recente, alguns vão lembrar de rodar disco ao contrário, né? Essa coisa toda de. Aí a galera queimava disco, jogava disco fora, que a gente é arrependido até hoje. Né? Menos aqueles que queimavam o disco da Xuxa, isso não vai se arrepender. Esse não. Até porque o disco da Xuxa a gente não precisa rodar ao contrário. O negócio é ruim rodando do lado normal, já queima essa porcaria. Mas é engraçado porque a partir disso, então os inimigos começam a ser outros. Mas aí isso também vai ganhando. Porque o grande inimigo da nova era, ele surge ali no início dos anos 90, ganha força nos anos 93, 94, porque vem chegando o ano 2000. O ano 2000 é que é o ano da nova era, porque é a era de Aquários. Você lembra disso? Alguns aqui lembram bem disso, hein? Acaba aquela. Nossa, isso vai. Aí vira o ano 2000, 2001, 2002, 2003, não acontece nada. Aí o inimigo é esse que não vingou. Então os inimigos começam a ser outros. Aí vem um tempinho aí que o inimigo é a maçonaria, tem vários inimigos assim. Bom, o negócio é que de uns tempos para cá o inimigo é o movimento LGBT. O grande inimigo da igreja evangélica hoje é o movimento LGBT. Por que se precisa de um inimigo? Porque com o inimigo eu consigo vender heróis. Com inimigos eu consigo vender heróis. E aí, você tem, por exemplo, na época da Nova Era, quem eram os grandes heróis? Deus Antioco, Josué e Leon. Josué e Leon fez um monte de gente cansada dos filmes da Disney, né? Coitadas, as crianças ficaram piradas, podia ver filme da Disney. Aí tinha que ver filme da Record, né? Era um negócio assim absurdo, as crianças revoltadas por causa daquilo, queriam ver de Disney, né? Mas só é esse tipo de coisa que vai acontecendo que vão gerando heróis. Com a questão do movimento LGBT sendo vendido como grande inimigo, quem é que surge como o grande herói do movimento evangélico? E aí a sacada genial do cara não é bobo, Cyrano Malafaia. Ele se vende como aquele que enfrenta isso. Ele sabe se vender. Então ele cria, preste bem atenção, o inimigo nesse caso, gente, não existe. Porque não há projeto de opressão de lá para cá. Esse pessoal sempre foi excluído, ele sempre colocou para fora. Mas a gente via como se fosse uma coisa, nós estamos querendo obrigar a igreja a fazer casamento, porque eles nunca fizeram isso. O projeto de lei que proibiu o casamento igualitário não fala absolutamente nada disso. Mas a gente vende isso. E essa ideia cai bem. A gente precisa do inimigo. E se eu tenho um inimigo, eu preciso do herói. Quem é o herói? Cyrano Malafaia, Marco Feliciano, os caras que se vendem como heróis e o povo compra. E esses caras então começam a ver esse crescimento numérico como chance de crescimento político, juntado ao crescimento financeiro que isso dá, porque, gente, para eu ir real, eu preciso de armas, e eu preciso comprar arma. Então, galera, deposito na minha conta, porque eu vou guerrear com você. E aí, quando o povo acredita, o povo chega junto. Então, se só tem um projeto de poder imenso que há por trás disso, onde quem sofre são as minorias. Isso sem falar, a gente pode falar aqui, aí tem mais, se a gente for falar do racismo na igreja evangélica, que existe muito ainda. Você chega nas grandes convenções, você pode contar nos dedos os pastores negros. Em cargos de liderança, então, você conta nos dedos de uma mão. O racismo, ele está em várias questões da igreja, como por exemplo na música. Tocar um violão, uma bateria que já foi pecado, mas hoje não é, tal, essa coisa toda, beleza, agora põe um atabaque na igreja. Atabaque é instrumento do diabo. Por quê? Porque é instrumento da macumba.
Mas o que ninguém diz? Macumba é coisa de preto. Coisa de preto. Eu não quero entender. É isso que está por trás.